O Brasil é um país que tem poucas heroínas, então nós não podemos desperdiçar uma heroína tão importante como a Dona Bárbara do Crato. E ela é uma heroína brasileira, ela não é apenas uma heroína cearense, porque ela lutou por uma questão que era uma questão nacional, pela república e pela independência do país. Então, com isso, ela foi presa. Ela foi mandada depois para a Bahia, foi um grande sofrimento para ela. Ela e os filhos dela presos durante muito tempo. Emagreceu, ela sentia sede, sentia fome. Ela passou todos os terrores, né, dentro de uma cela escura, úmida. Né, uma senhora, ela já era uma senhora, já tinha seus cabelos brancos. E uma senhora tão sempre digna de respeito, uma senhora respeitada por todos, sempre vista como uma grande dama, né? Mas afinal ela foi libertada e quando veio logo depois a independência do Brasil, em 1822, ela retornou já numa caravana, mas já assim aplaudida pelos que haviam passar, né, os moradores das cidades. Então ela já voltou sendo festejada como uma heroína, que ela realmente era. Mas ela tinha perdido tudo, ela tinha perdido as fazendas, então ela teve uma luta muito grande para recuperar isso. E a Raquel de Queiroz me falou pela primeira vez sobre Dona Bárbara de Alencar. Foi através das palavras da Raquel de Queiroz que eu ouvi falar lá no Rio de Janeiro, pela primeira vez em Dona Bárbara. E me pediu que eu escrevesse um romance sobre a Dona Bárbara. Então, você me pergunta o que me inspira? Já me inspirou um romance que foi Semíramis, um romance que atravessa 3 gerações, né? Que começa com a Dona Bárbara e vai até o José de Alencar. Uma relação muito, muito profunda minha com a família, com esse personagem, Dona Bárbara. Eu a tenho assim, dentro de mim como uma pessoa conhecida. Eu convivi com ela ali na cidade do Crato, naquela pracinha. Eu via a casa da Dona Bárbara ali na frente, aquela janela, ela ali passando ali na janela e aqueles cavalos na frente e aqueles homens poderosos que desciam, vinham visitá-la. E eu via a Dona Bárbara montando o cavalo e saindo e lutando, e tudo isso eu vi, né, com a imaginação, então fica marcado como se fosse uma realidade. Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar, pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu padim. Ai, ai, meu padim, padiciço. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim, padiciço. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Bárbara, olha esse chão como é seco o sertão do sem fim. Lar de Raquel de Queiroz e do Patativa do Cariri. Berço do cego Aderaldo e do tal do amor de Peri Ceci. Luz de Delmiro e Evaldo, Gouveia, Candeia a reluzir. Bárbara, ouve essas ondas de Jericoacoara e Aracati. Olha esses gatos pingados pintados por mestre Aldemir. Ouve Humberto Teixeira, doutor do Baião, no bandolim. Bárbara,
Bárbara, olha essa flor que é da cor da flor do alecrim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, onde Iracema, graúna do sol, curumim. As faustas águas do Nilo que é o Jaguaribe daqui. Terra judia cigana, versão carcamana de pré-pichim. Fogo de berço arabesco, afresco de pilim-pim-pim. Água canoa das fontes dos verdes portais do Fortim. Bárbara olha pro Crato, a princesa de trança e Trancilim. Ai, ai, esse povo mestiço, essa terra me botou feitiço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse povo mestiço, essa terra me botou feitiço, o Ceará tem disso sim. Em 1760, o Ceará, solidão sem fim, era uma capitania subalterna de Pernambuco. As poucas povoações que possuía se constituíam de casas baixas cobertas com palha. Casas que guarneciam ruas onde, além de poucas pessoas que transitavam, fuçavam os porcos e ciscavam as galinhas. Essas povoações se interligavam por noites e dias de caminhadas em antigas picadas indígenas. Picadas que algumas vezes eram alargadas e pavimentadas pelos cascos das boiadas. Nas margens dos rios existiam casas grandes de taipa, sedes das fazendas de gado, distanciadas por léguas e léguas, sesmarias doadas pelo Reino de Portugal, tendo em vista a ocupação do território. Em 1760, em uma dessas fazendas perdidas nos ermos, na fazenda Caiçara, em Exu, quase na confluência dos atuais estados de Pernambuco, Ceará e Piauí, nasceu Bárbara de Alencar, filha de Joaquim Pereira de Alencar e Teodora Rodrigues da Conceição. Em 1782, Bárbara se casa com o português José Gonçalves dos Santos. Juntamente com o marido, vai residir na Vila do Crato, que então era a mais importante povoação do Cariri. Eu tive 5 filhos. João Gonçalves dos Santos, que nasceu em 1783, no Crato. O Carlos José dos Santos,
nasceu em 1784, também no Crato. O Tristão Gonçalves de Alencar nasceu em 1789, na freguesia de Missão Velha. O José Martiniano de Alencar nasceu em 1792, no povoado Barbalha. E a minha filha, a Joaquina Maria de São José, nasceu em 1787, também no Crato. Ao que parece, Dona Bárbara criou os filhos de modo a que eles tivessem ideais e projetos de vida. Ela conseguiu mantê-los distantes da mentalidade e dos vícios de sua época, vícios decorrentes da ociosidade, a jogatina, a bebedeira e a crueldade como meio de diversão. Isso fez a diferença. Assim, em um tempo e lugar em que aprender a ler e escrever era às vezes sinceramente desnecessário, Dona Bárbara fez com que seus filhos estudassem e fossem para o Recife e Olinda, onde havia seminário, maçonaria, ideias inspiradas na Revolução Francesa e ódio aos portugueses. Os privilegiados em um Brasil muito maior e já então mais rico e mais populoso que Portugal. Como o Cariri tinha uma proximidade muito forte com Pernambuco, então Dona Bárbara resolveu enviar os filhos para estudar, né, seminário. E aí, como Pernambuco era um entreposto comercial muito forte no Brasil, então, além dessas mercadorias que eram trazidas ideias, né? E essas ideias, muitas vezes, eram ideias republicanas, revolucionárias, no caso, ideias liberais, influenciadas pela Revolução Francesa e pela a independência dos Estados Unidos, né? E aí nós também temos a participação da maçonaria, que vai influenciar profundamente essas ideias. Isso vai contagiar Recife. E lá vamos ter os filhos de Dona Bárbara, que aí eles vão voltar ao Ceará, contagiados pelas essas ideias liberais e republicanas, e aí eles vão começar a pensar a Revolução de 17. No dia 6 de março de 1817, estoura a Revolução Republicana em Pernambuco e os revolucionários tomam o poder. Nos dias seguintes, os republicanos assumem o comando da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Pernambuco, como centro exportador de ideologia, influenciou as capitanias vizinhas, né? Todas as capitanias vizinhas a Pernambuco, nas proximidades, sofreram enorme influência. O Ceará não deixou de ser exceção, tanto é que participou, ainda que de maneira muito limitada, da Revolução Pernambucana de 1817, quando, no Cariri, diversos membros da família Alencar lideraram um movimento. No Ceará, o governador Sampaio, português fiel à monarquia, toma medidas para evitar que emissários republicanos aqui chegassem. Alguns desses mensageiros foram interceptados, mas um deles conseguiu chegar ao seu destino. Era o seminarista José Martiniano de Alencar, filho de Dona Bárbara. Meu filho, o seminarista José Martiniano, chegou ao Crato na manhã de 29 de abril de 1817. Assim que ele chegou, ele palestrou com meu amigo, o padre Miguel Carlos Saldanha, como fazer uma revolução no Crato. Padre Miguel Carlos disse que a revolução só ia dar certo se tivesse apoio de 2 homens, do coronel Leandro Bezerra e de José Pereira Filgueiras, que era o capitão-mor. Meu filho, sabendo disso,
antes de fazer qualquer coisa, ele foi palestrar com um frade que tinha aparecido lá pelo Crato, Frei Francisco de Santana Pessoa. Frei Francisco de Santana Pessoa, frade carmelita, que no período da Revolução de 1817 fazia muitos anos que fugia da perseguição a ele movida pelo Tribunal do Santo Ofício, o terrível Tribunal da Inquisição, que aceitara a denúncia contra ele. Frei Santana também estava do lado da Revolução de Pernambuco. Antes deles falarem com Leandro Bezerra e Pereira Filgueira, saíram espalhando coisas que convinham ao nosso partido. Contaram no pé do ouvido de uns, que contaram no pé do ouvido de outros, que uma tropa da Revolução de Pernambuco ia invadir o Crato. Outra ia invadir Icó e outra ia derrubar o governo de Fortaleza. E ai de quem fosse a favor do rei contra a Revolução. Dia 30 de abril, Dona Bárbara, entre um afazer e outro, ia garantindo o apoio incondicional da família Alencar à revolução que estava sendo preparada. Ela era a última palavra para filhos, irmãos, cunhados, genros e para muitos parentes mais afastados. Ainda no mesmo dia, a história da tropa da Revolução de Pernambuco, que invadiu o Crato, já estava na boca de todo mundo. E todo aquele que tinha alguma queixa do governo se apressou em ficar do nosso lado. Outros que não se decidiam, ficavam com um pé aqui e outro pé lá. Ah, mas para esses, os nossos partidários ofereciam colocação no governo após a vitória da nossa Revolução. Bom, esses então, quando viam que podiam ganhar um emprego, mandavam o rei às favas e ficavam também do nosso lado. Bom, enquanto isso, meu filho, o seminarista José Martiniano e o Frei Santana estavam lá no sítio de Leandro Bezerra, querendo trazer ele para o nosso partido. Leandro Bezerra, coronel de milícias, grande proprietário rural no Cariri e monarquista de fortes convicções. Meu filho, o seminarista José Martiniano, juntamente com o Frei Santana, foram bem recebidos pelo coronel Leandro Bezerra. Mas o coronel Leandro, quando eles falaram em revolução, continuou a tratar bem os dois, mas disse que por nada no mundo ia participar de qualquer revolta contra o rei, a quem muito amava e respeitava. Aí, meu filho José Martiniano e o Frei Santana foram até o sítio São Paulo conversar com o capitão Mor Pereira Filgueiras, que até meu compadre era. José Pereira Filgueiras, de pouca cultura, mas muito respeitado pela sua extraordinária força física e pela sua biografia repleta de atos de coragem. Compadre Pereira Filgueira ouviu a proposta da revolução, aí ele se coçou, pensou, botou os olhos para cima, para baixo, mas calado ficou sem partido tomar. Os dois insistiram. Aí ele disse então que achava muito arriscado e que não ia fazer parte daquela revolução. Mas, na condição de capitão Mor, ele não ia atrapalhar. Na manhã de 3 de maio de 1817,
na hora da missa na matriz do Crato, mais de 200 homens, recrutados principalmente no sítio Lameiro, cercaram a igreja. Era a tropa da Revolução. Depois que o celebrante, o coadjutor, Padre Vicente, fez o sermão, o seminarista José Martiniano entrou na igreja e subiu até o altar. Aí fez seu discurso entre aplausos, proclamando a adesão do Crato ao movimento republicano de Pernambuco. Na saída da igreja, formou-se uma passeata que foi até a cadeia e soltou os presos. Daí, foram até a Câmara, onde nomearam um escrivão, lavraram várias portarias e escreveram e assinaram uma ata contendo a narração do ocorrido e uma mensagem de adesão ao governo republicano de Pernambuco. Dia seguinte, logo de manhã cedinho, meu compadre, o capitão Mó Pereira Filgueiras, chegou ao Crato. Aí ele saiu pela vila, ouvindo de um e de outro o que tinha e o que não tinha acontecido. Mas meu compadre não dizia nada, só ficava ali escutando a fuxicada. Aí de tarde ele foi jantar com meu amigo padre Miguel Carlos. Os patriotas revolucionários do Crato, em clima de festa, foram ao jardim e lá proclamaram a adesão daquela vila ao governo republicano de Pernambuco. Já ensaiavam ir ao Exu. A intenção era varrer os monarquistas de todos os lugares onde o nome de Dona Bárbara de Alencar era um aval precioso ao ideal republicano. O clima de festa persistiu até que os revolucionários souberam que o capitão Mor Pereira Filgueiras, juntamente com o coronel Leandro Bezerra, se aproximavam do Crato para restaurar o poder das autoridades fiéis ao rei. As tropas de Pereira Filgueiras e Leandro Bezerra entraram no Crato com a bandeira do rei no dia 11 de maio de 1817. Durou apenas 8 dias a nossa república. Mas ainda houve tempo para a gente queimar tudo que era papel que incriminava o pessoal que estava envolvido com a Revolução. 3 de meus filhos, Tristão Gonçalves, José Martiniano e Carlos José, foram presos, enviados para Icó e depois para Fortaleza. Meus filhos passavam nas povoações e fazendas do caminho, esfarrapados, sujos e humilhados, para dar o exemplo. Nove dias depois da queda dos republicanos do Crato, caía o governo republicano de Pernambuco. Terminava assim a revolução que o folclorista Câmara Cascudo considerou a mais linda e a mais inútil acontecida no Brasil. Foi um ato heróico, porque o Crato se antecedeu 5 anos antes de Dom Pedro, 72 anos antes do Marechal Deodoro. Foi a primeira cidade do Brasil a proclamar a independência e a república, por isso é, de fato, assim, a mãe da república. É o berço da liberdade do Brasil. E o Crato se orgulha, assim, por esta grande heroína, que foi a primeira mulher revolucionária do Brasil, a primeira presa política do Brasil, considerada assim a mãe da república. Por isso, Bárbara de Alencar, heroína do Crato, mãe da independência e república do Brasil. Tocados pelo alvoroço,
Bárbara e seus filhos, a 3 de maio de 1817, no antigo curato de São Fidélis, Missão do Miranda, Vila do Crato, no Paço Municipal, hastearam a bandeira da República. Branco, azul e vermelha era a bandeira. Branco e azul era o sonho de Bárbara, em claridade. Bárbara, filha de Teodora, do Pajeú das Flores e de Joaquim Alencar, da fazenda Caiçara no Exu, nasceu predestinada. 8 dias durou a República de Bárbara, o sonho republicano de seus filhos. Carlos José, Tristão, Martiniano. Por anos duraria seu martírio, por ter tão curto sonho desejado. Bárbara foi presa em 1817, junto com seus filhos, no Crato. Veio com eles do Crato à Fortaleza num carro de boi. Geralmente, pelo que se fala, ela vinha sentada no carro dos bois e os filhos vinham a pé durante o caminho. E chegando em Fortaleza, eles ficaram num quartel da linha, que era um quartel que ficava mais ou menos ali onde hoje é a Santa Casa de Misericórdia. Esse quartel não existe mais. O que se conta é que os filhos ficavam encarcerados e ela ficava andando dentro do quartel, por ser uma senhora. Depois eles foram transferidos para a Bahia e fizeram essa mesma viagem, uma viagem penosa, muito dura, até a Bahia, ficando numa penitenciária na Bahia, até 2 anos depois, até o período da luta pela independência. Na luta pela independência, eles foram recuperados, inclusive Tristão, no caso, liderou o movimento pela independência aqui no Ceará. No final de 1822, a notícia do Grito do Ipiranga chegou ao Ceará. Dona Bárbara e seus filhos deram uma espécie de apoio desconfiado ao imperador Pedro I. A notícia do Grito do Ipiranga chegou com a convocação de eleição para a Assembleia Geral Constituinte, que seria encarregada de elaborar a primeira Constituição brasileira, para a qual o já padre José Martiniano de Alencar foi eleito deputado. Ele, juntamente com outros parlamentares, chegou ao Rio de Janeiro em março de 1823 e começou a trabalhar por uma Constituição que dava mais autonomia às províncias e diminuía o poder dos portugueses, que mesmo após o grito de independência ou morte, continuavam a mandar no Brasil. Outro filho de Dona Bárbara, Tristão Gonçalves de Alencar, partira do Crato para o Piauí e Maranhão, ao lado do antigo adversário Pereira Filgueiras. Tristão e Pereira Filgueiras venceram o sargento-mor Fidié, em Caxias, Maranhão, em dezembro de 1823. A notícia era que o imperador, a 12 de novembro de 1823, rasgou a Constituição, dissolveu com força armada a Assembleia Constituinte, prendendo alguns deputados e mandando outros de volta para suas províncias. Ao invés da Constituição feita pelos deputados, o imperador encarregou pessoas de sua confiança para redigir uma nova Constituição, que centralizava o poder em sua mão e garantia os privilégios dos portugueses. O meu filho, Tristão, e o compadre Pereira Filgueiras, que tinham vencido o Fidié no Maranhão, ao invés de voltarem ao Crato, como já vinham, levaram suas tropas para Fortaleza. Lá eles se encontraram com outro filho meu, o José Martiniano, que já tinha voltado do Rio de Janeiro. Já transcorria o ano de 1824. Um ano muito, muito triste para mim. A dissolução da Assembleia Geral Constituinte foi considerada traição, principalmente no Ceará,
e em Pernambuco. O clima de revolta exigia a destituição da dinastia de Bragança e a instituição de uma república. Assim, em junho de 1824, em Pernambuco, surge a Confederação do Equador, com um governo que pretendia a união das províncias do norte em uma república federativa. Antes da instalação da Confederação do Equador no Ceará, Dona Bárbara reúne todos os líderes, os principais líderes, e eles resolvem, neste ato, usar pseudônimos para se protegerem melhor, já que na Revolução de 1817 eles foram de peito aberto e deu no que deu. Então, levanta-se o Tristão e diz: minha mãe, eu vou adotar o nome de Araripe, a serra que amamos. Então, meu nome, a partir de agora, será Tristão Gonçalves de Alencar Araripe, e todos os meus descendentes o usarão. Levanta-se um padre e diz: Dona Bárbara, eu vou usar o nome de uma planta da Chapada do Araripe que verga, mas não quebra, que é o mororó. Eu serei conhecido como Padre Mororó. Levanta-se um gordo e diz: Dona Bárbara, em homenagem às minhas gorduras, eu serei conhecido como o Bolão, Azevedo Bolão. E assim muitos outros tomaram nomes assim de Jucás e de outras para se protegerem melhor. A 26 de agosto de 1824, em Fortaleza, em uma assembleia da qual participaram 450 lideranças representativas de toda a província, é criada a República do Ceará, presidida por Tristão Gonçalves de Alencar. O Ceará, então, passa a integrar a Confederação do Equador, juntamente com Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A Confederação do Equador foi instalada em Fortaleza em 1824, no Palácio da Luz, com a presença de 450 pessoas, dentre elas a maioria da elite da cidade. E o fracasso foi o acovardamento de José Félix Azevedo Issá, que era o vice-presidente do Tristão Gonçalves. Então, as elites também, vendo a causa perdida em Pernambuco, eles trataram de se afastar do movimento. Isto fez com que Tristão Gonçalves seguisse para Aracati. Ele pretendia visitar outros municípios cearenses para fortalecer o movimento em Aracati. Quando ele chegou em Aracati, ele dispensa toda a sua tropa, paga regiamente todos eles e vai embora para casa. Vai pelo leito seco do rio Jaguaribe e no local chamado Santa Rosa, atualmente Jaguaribara, que hoje está já coberto pelas águas do Castanhão, ele foi atacado pelo Zé Leão e seus comparsas, que eram conhecidos como os Canelas Pretas, que, mediante um prêmio, eles fuzilaram e trucidaram Tristão Gonçalves de Alencar Araripe. Aí termina a Confederação do Equador no Ceará. Se 1824 foi um ano triste para Dona Bárbara, 1825 foi pior ainda. Em Fortaleza, houve a punição aos líderes da Confederação do Equador. Igreja do Rosário, ruflam tambores, ruflos mortais. O sino repicava em repetidos dobres pelos que iam morrer. Passeio público, Alameda esquerda,
A morte navegava, sinistra. Fortaleza era um grito de dor. Fuzil! Lamento. Padre Mororó, Miguel Ibiapina, Azevedo Bolão, Pessoa Anta, Carapinima. Fuzil! Lamento. O Ceará recolheu seus mortos, que hoje moram pacificamente nas ruas de suas cidades e no coração dos homens. Dos filhos de Dona Bárbara, o mais jovem, Padre José Martiniano de Alencar, conseguiu fugir, escapando assim da matança aos republicanos. Alguns anos depois, ele abandona os ideais da República e se torna presidente da província do Ceará. Muitos o consideram o político cearense mais influente do século XIX. Ele é o pai do romancista e dramaturgo José de Alencar. Dona Bárbara de Alencar faleceu a 28 de agosto de 1832. Segundo alguns, na Fazenda Touro, no Ceará, na fronteira com o Piauí. E segundo outros, na Fazenda Alecrim, no Piauí, fronteira com o Ceará. Ela não deixou testamento e seus bens foram inventariados muitos anos depois de sua morte. Pertences de uma vida vivida intensamente.